e hoje eu quero passar para você 3 princípios, 3 benefícios de se conectar com o nosso filho desafiador. Então, o primeiro princípio, quero que você anote aí, se você quiser, você pode pegar lápis, papel, né, e poder anotar, né, o que se eu me conectar com meu filho antes mesmo de dar alguma orientação, antes mesmo de chamar a atenção dele, será que existe benefício nisso? Existe. Né? No momento que seu filho está precisando de você, ou seja, no momento que ele fez algo que não era para fazer, no momento que ele fez algo que você não gostou, que estava errado, então o que acontece? Você precisa, né, chamar a atenção dele, orientá-lo, discipliná-lo, e aí você precisa primeiro se conectar emocionalmente com ele. Por que, Sheila, eu preciso me conectar emocionalmente com meu filho? Porque neste momento que ele está com as emoções afloradas, que ele está reativo, ou seja, está pronto para a guerra, né? É nesse momento que você precisa desarmá-lo. Como que você vai desarmá-lo? Você vai se conectar emocionalmente com ele, porque você vai falar com o lado emocional do cérebro dele. Você vai usar suas emoções para se conectar com as emoções dele. Não adianta você se conectar com o lado contrário daquilo que ele está transmitindo. Por exemplo, se você começar a falar, a explicar por que ele não deve fazer aquilo naquele momento, ele não vai te ouvir. Me conta aí na sua casa, ele te ouve quando você faz isso? Quando você simplesmente chama a atenção, fala que não é para fazer aquilo e tal, ele te ouve? É provável que não. Se for igual aqui na minha casa, não ouve. Né? Ou pelo menos aqui o meu quando era criança, né? Que a minha criança aqui já tem 18 anos. Então, a criança, ela não ouve quando você fala, se conecta com ela, tentando se conectar com a outra parte, né, com a parte racional, com a parte lógica. Você primeiro precisa se conectar com a parte emocional, ou seja, abraçar as emoções, né, mostrar para o seu filho que você o entende. Se precisar, se ele tiver muito reativo, né, dando confusão, batendo em alguém, e você precisar contê-lo, contenha, seja firme, porém uma firmeza acolhedora. Seja firme e o acolha. Se precisar, se ele estiver fazendo show, ele ou ela, né? Se ela estiver fazendo show, né? Show, aonde estiver, retire do lugar, né? Retire daquele ambiente. Afinal, onde não há plateia, não há show. Você vai retirá-lo com firmeza e amor. Por isso que eu falei que você precisa ter o autocontrole de suas emoções. É incrível, mas a respiração, principalmente a respiração consciente, é uma das melhores coisas para você se controlar. E aí, nesse momento, com a sua criança, você vai, né, dependendo de como ela estiver reativa, vai tirar do local e quando chegar num outro local onde estiver só vocês dois ou só vocês duas, né, você e a sua criança, abrace-a. Mostra que você vai esperar ela se acalmar. Você compreende as suas emoções. Muitas vezes, talvez você não vai concordar com o que ela está fazendo, com as atitudes dela. E aí depois você vai conversar sobre isso. Então, você se conectar primeiro com a sua criança, passa a criança da reatividade para receptividade. Ou seja, ela vai estar receptiva depois que você acolhê-la, ela vai estar receptiva para o seu redirecionamento, para as suas orientações. Então, você, mãe, é a melhor pessoa para ajudar o seu filho nessa questão da conexão. Às vezes,
a gente tem um filho muito reativo, aí às vezes vai até entrando na adolescência, fala assim, nossa, tá muito rebelde. Fulaninho, fulaninha tá muito rebelde. Procure você aprender, né, habilidades, aprender técnicas de como eu posso me conectar com a minha criança. Muitas vezes a sua criança vai melhorar o estado emocional, vai transformar o estado emocional simplesmente pelo fato de você se conectar emocionalmente com o seu filho. Deixá-lo falar antes mesmo de você chamar a atenção, de falar que aquilo que ele fez foi errado, entendeu? Antes de dar aquele sermão. Às vezes, antes disso, a gente precisa se calar. A gente precisa ficar quieto, ouvir. É claro que existem momentos que você precisa agir rapidinho, agir da melhor maneira. Você precisa agir até para não acontecer algo pior. Mas é o que eu falei com você. Contenha a sua criança, principalmente às vezes a criança TOD, que ela tem umas reações muito repentinas e ficam às vezes muito bravas, e aí elas não conseguem lidar com as emoções, e aí nós temos em nosso cérebro, na nossa parte emocional, a amígdala, né? A amígdala é um órgãozinho pequenininho do nosso cérebro, mas ela comanda as nossas emoções, né? A amígdala, ela tem a função de reagir, de conter, de nos salvar de algum perigo, né? É a amígdala, quando acontece alguma coisa, você precisa correr. Antes mesmo de você pensar em alguma coisa, você tem que correr, você nem vai explicar, depois você explica, não tem aquelas situações que acontecem com a gente? Pois é a amígdala. E às vezes a gente costuma brincar que a nossa amígdala é sequestrada, a amígdala da criança é sequestrada, e aí ela tem reações que às vezes nem ela mesma sabe explicar o porquê que aconteceu aquilo. E então é nesse momento que você precisa contê-la. Contenha em amor. Às vezes tira do ambiente, às vezes você está numa festa, muitas vezes você, mãe, eu sei, você não gosta não gosta não, né? Você tem dificuldade de ir em festas com o seu filho, com a sua filha, de aniversário de amiguinhos, porque você sabe que ele vai ter crises emocionais lá e você vai morrer de vergonha, você vai ver que as pessoas vão ficar te julgando, e aí, mãe, pare, pense, saiba que você se conectando com a sua criança, você estará passando ela da reatividade à receptividade. Depois ela vai perceber que você a ajuda nessas questões emocionais. Ela vai poder, a cada dia, a cada vez que você se conectar com ela antes de redirecionar, ela vai passar a confiar mais em você. Mesmo que no momento, aquele momento, seja um momento difícil. Seja um momento que você precisa falar firme. Saiba, o seu filho, a sua filha, ama a sua firmeza de resposta, de falar, de contê-lo. Mesmo que no momento ele não fale isso, mas depois ele vai saber que a minha mamãe, ela consegue me conter, ela consegue me ajudar a eu me acalmar. E aí vem o segundo benefício, se conectar com seu filho. Você ajuda, né? Depois que você o acalma, depois que você consegue passar a criança da reatividade para a receptividade ao longo do tempo, né? O primeiro é um benefício de curto prazo. O segundo é de médio e longo prazo, porque você vai estar ajudando na maturação emocional da sua criança. Você vai estar ajudando a sua criança a perceber de que ela pode se acalmar, né? Então você vai estar ajudando ela, vai estar construindo as emoções dela a longo prazo. Você vai estar ajudando ela a perceber de que ela consegue se conter à medida que você vai redirecionando, à medida que você vai ensinando para ela habilidades de como reagir da próxima vez.
Naquela vez, filho, você bateu, você brigou muito, você perdeu o controle. O que você pode fazer da próxima vez para demonstrar que ficou bravo com aquilo sem precisar bater? Né? Você vai estar ajudando a sua criança na maturação emocional. Então você vai estar construindo com ela um futuro melhor. Você vai estar criando na sua criança memórias positivas. Você vai estar mostrando para ela de que é possível, de que ela consegue se conter. Né? Lembra do que eu falei da gente sempre estar pensando no futuro e pensando alguma coisa positiva, mostrando para o seu filho de que ele pode, de que ele consegue, mostrando para sua filha de que ela consegue ter domínio das suas próprias emoções. E isso a longo prazo. E aí, quando a sua filha estiver brava novamente, brigar e até falar que te odeia, eu já ouvi isso, né? E não é fácil ouvir isso de um filho. Não é fácil, chorei muito, mas eu mantive firme a minha firmeza naquilo que eu acreditava, naquilo que eu estava aprendendo, né? Eu mantive a firmeza e continuava me conectando e continuava, eu falava, tá bom, você não me ama, mas eu te amo. E eu vou continuar te ensinando como deve viver nesse mundo. Eu falava, né? Às vezes a gente fica bravo também, mas aí a gente sempre, vou te dar uma orientação aqui, uma técnica fantástica. Quando você estiver muito brava, que aquilo que o seu filho, sua filha fez aí te deixou muito nervosa, que às vezes eles deixam a gente muito nervosa mesmo. Nesse momento você está reativa igual o seu filho. Então é nesse momento. Você deve até às vezes se calar, não falar nada. Se você puder, se afaste um pouco da sua criança para você mesmo se acalmar. Porque, como eu falei da amígdala, né, que é um órgãozinho muito pequenininho, emocional, nós temos essa amígdala também, assim como a criança. E assim como a amígdala da criança pode ser sequestrada, a nossa também pode ser e a gente perde as estrebeiras, a gente age de forma que depois a gente fala, caraca, que eu fiz? Por que eu agi dessa forma? Então, para você não pensar isso depois, para você não se arrepender de suas atitudes, né? Pare um pouco por segundos. Precisa somente de 10 segundos para a amígdala voltar ao seu estado original, para a amígdala sair da reatividade e voltar a ter controle de suas emoções. Então você precisa de poucos segundos. Todo mundo, lembra todo mundo falava assim? Tem aquela máxima que todo mundo fala, né? Conta até 10. Conta até 10 e você vai se acalmar. Tem um fundo de verdade nisso. Porque você contando até 10, passa os 10 segundos. Porém, hoje em dia, você contar até 10, por que não dá certo? Porque você já sabe contar até 10, até de trás para frente. E aí você vai contar muito rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 10! E aí você não vai passar da reatividade. Por quê? Você não ativou a parte racional do seu cérebro. Então, você precisa ativar. E como que a gente faz isso? Né? Algo muito simples que eu quero passar aqui para você, porém muito poderoso. Você vai pensar, você precisa pensar para quê? Para ativar o lado racional, sair do emocional, que é essa parte de trás, sair da reatividade e passar para a receptividade, ou seja, conseguir olhar e analisar as questões. Você vai pensar, né, em 7 coisas que você goste, ache legal, já gostou muito, porém que você não sabe assim, rapidinho, igual contar até 10. Por exemplo, você vai pensar o nome dos 7 anões. Né? Você vai precisar, é provável, né, assim como eu, você vai precisar pensar. Ai, como é mesmo o nome dos 7 anões? Ou então, se você gostar de futebol,
Você vai pensar em 7 times de futebol ou 7 jogadores que são atuais, da atualidade ou da antiguidade. Se você gosta de passear em sete cidades que são maravilhosas para você, não sei se você conseguiu entender o princípio. Você vai pensar em 7 coisas que você gosta, que você acompanha, assim, né? Só que você não sabe de cor rápido. Você precisa parar um pouco para pensar. É claro que você não vai ficar falando nesse momento da reatividade, você não vai falar alto, mas você vai parar e pensar. 7 cidades brasileiras. Aí você vai pensar em 7 cidades brasileiras. Vai pensar 7 primos meus. Entendeu? No mínimo 7, 7, 8, 9. No mínimo 7. Você pensando dessa maneira, você vai sair do estado de reatividade para o estado de receptividade. Quando a sua criança é bem pequenininha, de colo, quando ela for bem pequenininha, né, você vai pegá-la no colo, né, às vezes ela tá fazendo aquele showzinho, funciona muito também, porque ela não vai saber contar 7 alguma coisa, né? Porém, você vai deslocar, a gente fala deslocamento mental, né? Você vai deslocar os pensamentos dela para outra coisa. Eu imagino que você já deve ter feito isso com a sua criança. Você vai falar: olha que lindo passarinho, olha lá, meu amor. Você vai tirar ela do foco daquilo que ela está tendo aquela reatividade, tendo aquela crise emocional. Você vai tirá-la de lá e vai focar em outras coisas. Se está num aniversário e ela quer um brinquedinho de fulaninho e tal, você vai tirar daquele lugar e vai mostrar outras coisas para ela, outras coisas que vai deixá-la assim, por que ela para de chorar? É muito interessante, né? A criança pequenininha de 2 aninhos, 3 aninhos, ela tá chorando e tudo, você mostra outra coisa, aí ela para de chorar. Por quê? Ela ativou o cérebro racional, a parte racional do cérebro dela. É incrível, né? E aí depois ela presta atenção, aí ela olha para você e começa a chorar de novo. Não é verdade? É muito interessante. E aí você vai ver claramente. Vai falar assim: eu estou trabalhando as emoções da minha filha. Estou trabalhando as emoções do meu filho nesse momento. E aí você vai começar a conversar, você não vai chamar atenção naquele momento daquilo. Você vai conversar sobre a florzinha que você está vendo, ou sobre o cachorrinho que você viu. Você vai conversar sobre outras coisas com a sua criança. Depois, talvez num outro momento, você vai conversar sobre o acontecido, né? Você vai conversar. E aí, gente, vem o terceiro benefício da gente se conectar com o nosso filho antes de discipliná-lo, orientá-lo, a palavra que você achar melhor aí, né? Que às vezes tem muita gente que foi disciplinado de uma maneira tão rígida que odeia essa palavra, não gosta nem de ouvir falar na palavra disciplina, porque já pensa logo em punição, castigo. Mas não. O momento que você está disciplinando é o momento que você mais aprofunda o seu relacionamento com o seu filho e a sua filha. E aí, a gente vai ensinar como você agir depois de se conectar. Como que eu posso, gente, me conectar e depois eu chamar a atenção? Vou perder o respeito do meu filho? Vai nada, perde não. Você precisa manter a constância, a firmeza e depois você vai se conectando. Aí vai falar assim, se falar, mamãe, então eu posso fazer o que eu estava fazendo? Você fala, de jeito nenhum, não pode. O que você fez não está certo. Porém, eu estou aqui com você, porque eu quero que você se acalme, a minha intenção é você se acalmar, né? Depois a gente vê isso, depois a gente conserta o que quebrou, né? A gente sempre tem que ser a pessoa madura da relação. Afinal, quantos anos você tem a mais, né? Eu tenho 30 anos a mais que o meu filho.
Então, eu sou a jovem da relação? Não, eu sou aquela pessoa madura da relação. Afinal, o meu neocórtex já está completamente formado. Então, a gente não pode agir como a criança, discutir no mesmo patamar que o seu filho, que a sua criança. Discutir não. Saiba que você vai estar amígdala com amígdala, não tem? Quando perde, um perde sequestro, é sequestrada a amígdala, o outro a amígdala também é sequestrada, aí vem aquela confusão, aquele bate-boca que não leva a nada. Bate-boca não leva a nada. Então, você aprendeu aqui, anota aí se você perdeu. Os 3 benefícios da gente se conectar com o nosso filho ou a nossa filha. Primeiro, a gente tem que se conectar emocionalmente. A gente tem que falar a mesma língua de quando o filho perde a razão, perde as estrebeiras e briga, enfim, aquilo que é realidade para você. Ou você passa a sua criança da reatividade para receptividade. Ela vai ficar mais receptiva depois a tudo aquilo que você falar. Depois, constrói, né? Ou seja, aprofunda, ajuda a criança na maturação, né, do cérebro dela, ou seja, constrói o cérebro. E o terceiro benefício, você aprofunda o seu relacionamento com o seu filho. Não existe nada melhor do que esses 3 benefícios no relacionamento mãe e filha. Do que você conseguir passar o seu filho da reatividade para a receptividade, de você ajudar o seu filho a construir o cérebro dele, ou seja, essa parte racional que ainda está em plena formação, e depois você aprofundar o seu relacionamento, ele poder olhar quando ele perder o controle emocional, dele poder olhar olho no olho para você e falar assim com os olhos: mãe, me socorre nesse momento, eu não estou conseguindo me controlar. E aí você vai lá, né? Você vai ter uma autoridade materna, uma autoridade emocional. E isso não tem nada melhor, porque a sua criança, quando a sua criança nasce, ela não sabe como reagir às situações. E muitas das vezes ela vai precisar de você para isso. Ela vai precisar de você para ajudá-la nessa caminhada. E o melhor, gente, esse benefício é tão longo prazo, porque se você ajudá-la a atravessar esses momentos difíceis da infância, adolescência, quando chegar na vida adulta, que a sua criança se tornar não só mais uma criança, mas uma pessoa adulta e for construir sua própria família, ela vai saber que ela vai poder ensinar isso para os seus filhos. Por quê? A minha mãe me ensinou, né? Isso vai ser um valor tão enraizado na vida dele, na vida dela, que ela vai, tenho certeza, transmitir isso aos seus filhos. Então, bota benefício de longo prazo nisso, né? Bota benefício de longo prazo. Porém, esse é um pontapé inicial para um relacionamento longo e duradouro de amor entre mãe e filho.